muito bem-vindos ao meu canal do YouTube, Mari Gontijo Lifestyle. Bom, eu tive sumida, tá, gente, por causa de um processo de transição que eu tive passando aí, mudança de cidade, enfim, reforma da casa. Mas agora a gente volta com os vídeos semanalmente, onde a gente vai falar de corpo, mente, espírito, expansão da consciência, física quântica. Se você gosta desses assuntos, já se inscreva nesse canal, porque esse canal é pra você. Eu ia falar sobre cocriação do universo para dar continuidade aos videozinhos de física quântica, né? Porém, diante do estupro culposo da semana passada, inacreditável, eu me vi na obrigação de talvez trazer um assunto que talvez seja mais relevante, né? Que é onde eu explico, né? Porque nós, mulheres, né, somos obrigadas a passar por certas situações como essa que Mariana Ferrer passou, de humilhação, de ser a vítima, né? De ter sido abusada, estuprada e ainda por cima ser humilhada. Por que nós, mulheres, né, passamos por esse tipo de situação até o dia de hoje? Eu tô aqui para te dizer, né, que está diretamente relacionada à religião. Então, se você é uma pessoa que é extremamente religiosa, já vou te adiantar que esse vídeo aqui não é para você. Você não vai gostar das coisas que eu vou falar aqui para você, talvez porque você não esteja preparado para ouvir, talvez porque você não tenha sabedoria e conhecimento e expandido a sua consciência a ponto de você absorver isso, porque você está cercado de crenças limitantes. Agora, se você é uma pessoa, né, que gosta de conhecimento, de expandir sua consciência, esse vídeo é para você, tá bom? Bom, pra gente falar, né, pra gente entender um pouco sobre isso, é muito importante a gente falar sobre as civilizações antigas, como por exemplo, o Egito Antigo, a Suméria, os Incas, os Maias, os Astecas, tá? Os gregos, os romanos. Por quê? Porque são grandes civilizações que fizeram coisas muito incríveis e significativas para a gente ter, né, o que a gente tem hoje de tecnologia, de conhecimento, de ciência, tá bom? Para mim, a principal civilização do mundo, né, depois da Suméria, é o Egito Antigo. Quem tem a oportunidade de estudar o Egito fica abismado, porque é incrível a sabedoria egípcia, né, antes de vir o cristianismo. No Egito Antigo se existia um sábio, tá, conhecido como Hermes Trismegisto. Por que Trismegisto? Porque ele foi 3 vezes considerado mestre, tá bom? Ele é o mestre dos mestres. O Hermes Trismegisto, ele viveu, não se sabe ao certo, né, de que ano até que ano ele se viveu, mas varia ali entre o ano de 1500 a.C. a 1800 a.C. no Egito Antigo. Depois ele é endeusado, né, depois que ele morre, como deus Tote, que é o deus da sabedoria. E o Hermes Trismegisto, ele desenvolveu o quê? A alquimia, que depois virou a química e depois se tornou a medicina, tá? O Hermes Trismegisto, ele desenvolveu a astrologia, o Hermes Trismegisto desenvolveu a escrita, tá? O que se entende hoje de escrita também foi desenvolvido por ele. E o Hermes Trismegisto, nessa época que se desenvolveu toda essa sabedoria, eles existiam numa era conhecida como era matriarca, ou seja, numa era que ela recebia a energia da figura feminina, da mãe terra. Eles viviam em conexão com o universo, eles idolatravam a vida, eles tinham uma conexão muito forte com a mãe terra, tá? Eles entendiam que a energia sexual é uma energia muito positiva, então eles não viam a sexualidade como algo negativo, como a igreja coloca, tá? Eles viam como algo positivo, pois ela despertaria a energia, né, criadora, que é a energia da Kundalini, que depois a Índia vem explicar essa energia, né, que é a energia da Kundalini, que ela desperta todos os nossos chakras, chegando até a expansão da nossa consciência. Isso é um outro assunto que eu vou estar tratando num outro vídeo, tá? Mas só pra gente fazer aqui uma introduçãozinha para vocês entenderem o que vem adiante. E aí, nessa era matriarca, né, as mulheres, elas eram endeusadas, elas eram idolatradas, elas eram vistas como o sagrado feminino, tá? Quando você vai ler, né, fazer pesquisas sobre isso, né, sobre as civilizações antigas, todas elas, sem exceção, falam muito da figura feminina, falam muito sobre esse sagrado feminino. Por quê? Porque eles entendiam que era muito especial o fato de nós, mulheres, né, gerarmos vida, tá? Então, as mulheres, elas eram servidas pelos homens, tá? Tanto que mulheres ocupavam cargos muito fortes, como por exemplo Cleópatra, né?
Temos a figura dela aí. As mulheres também, elas eram ilustradas como figuras de deuses importantes, como o deus da justiça, a deusa da sabedoria, a deusa do amor, da fertilidade, da ressurreição, né? Temos a deusa Ísis, a deusa Afrodite, Vênus. Quando você estuda essas mitologias, você vê que a figura feminina ela era muito valorizada, tá? Porém, após essa era matriarca, né, que durou aí 2000 anos, né, como eu expliquei, uma era dura 2000 anos, que é o tempo que demora para o alinhamento dos planetas, tá? Entrou-se a era patriarca, que é a era das religiões, que a gente fala, tá? É a era que recebeu a energia masculina. E nessa era nunca se teve tanto morte, tá? Tantas guerras, tanta destruição da natureza, tá? E tanta opressão e violência através da força por causa da religião, por causa do cristianismo, né? Tentaram implementar uma verdade absoluta, onde todo esse conhecimento egípcio foi quase perdido, tá? Hermes Trismegisto, ele também deixou escrito as 7 leis do universo, tá? A sorte, né, que um dos sacerdotes egípcios guardou um livro dele, as 7 chaves, pois se achassem esse livro dele, ele ia ser torturado, queimado, né, pela igreja. E graças a esse sacerdote, a gente tem conhecimentos herméticos, tá? Conhecimentos incríveis da expansão da consciência, que agora eles estão voltando à tona, ok? E aí nessa era patriarca, né, tivemos muitas guerras e essa a era que a gente viveu em prol da religião, tá? Colocaram uma venda nos olhos de todas as pessoas, tentaram encaixotar as pessoas, colocaram crenças limitantes, né? E a partir dali faziam coisas obscuras, né? Por tudo que achavam heresia, né? Utilizaram a figura do ser de luz de Cristo, né, para reprimir o corpo, alienar, né, o corpo e a mente das pessoas, ok? Porém, tentaram colocar uma verdade absoluta que não é absoluta. Por quê? Porque Cristo, né, nada mais é que um avatar, né? O que é um avatar? São seres de luz que vêm, encarna aqui na Terra, deixa a sua sabedoria e seu conhecimento e desencarna. Antes de vir, né, como Cristo, esse avatar ele veio como Buda. Tá? Antes de vir como Buda, esse avatar veio como Maomé, como Krishna, tá? Como Abraão e como Hermes Trismegisto, ok? Então, Cristo nada mais é do que a encarnação da sabedoria egípcia de Hermes Trismegisto, ok? Então, utilizaram disso, né? Porque foram vistos a olho nu a sua ascensão ao céu, né? Como uma verdade absoluta e a partir dali reprimiu-se, né? Toda a sociedade. E o que acontece é o seguinte, você deve estar se perguntando, por que tem a ver isso com a repressão da mulher? Tudo. Porque junto com o cristianismo veio a Bíblia Sagrada. Um livro muito interessante de ler, muito bonito, que se tem palavras muito bonitas, que, segundo alguns arqueólogos, né, conta, né, a história da sociedade. Mas é um livro que é um pouco duvidoso, porque tiraram-se capítulos importantes dele, como por exemplo o capítulo de Enoque, que fala sobre a infância de Cristo, tá? E nesse livro se contava-se uma história, a história de Adão e Eva. Teoricamente, Adão e Eva foram seres que foram criados por Deus, né? Onde eles viviam no paraíso, onde eles podiam comer a fruta de qualquer árvore do jardim do Éden, menos da árvore da sabedoria, tá? Menos da árvore da sabedoria do bem e do mal. Segundo a Bíblia, né, Eva induz, né, o Adão a comer essa maçã, onde a partir dali eles são expulsos do paraíso, onde ali se instala o caos, o mal que se tem até os dias de hoje. Porém, quando você estuda a Cabala, o Torá, né, que é a religião mais antiga do universo, que é judeus, que são os judeus, que é teoricamente a religião de Cristo, você vê que essa historinha de Adão e Eva, na verdade, ela também foi passada de forma equivocada, tá? Eva, ela não induz Adão a comer a maçã, né? Eva somente o apoia, tá? Ele fala que ele quer comer a maçã e ela simplesmente o apoia naquela decisão dele, não o induz a comer, tá? Mas
Por que eu tô falando isso? Porque depois que lançaram essa historinha de Adão e Eva, pronto, a mulher começou a ser desvalorizada. Ela deixou de ser o sagrado feminino. Por quê? Porque passaram a crença de que a mulher é traiçoeira, de que a mulher influencia o homem a fazer coisas erradas, que a mulher seduz o homem, que a mulher é o demônio. E a partir daí, nós mulheres começamos a ser reprimidas, desvalorizadas, mutiladas para não sentir sexualidade, para não sentir prazer mais, tá? Fomos queimadas porque a gente tinha, às vezes, um conhecimento e expansão da consciência, como as bruxas, tá? Fomos estupradas em épocas de guerra, fomos utilizadas como moeda de troca, tá? Perdemos a nossa voz e perdemos a nossa identidade, tá? Começamos a ser violentadas, tá? Começamos a passar por sérias situações que nós mulheres não precisávamos ter passado por causa de crenças limitantes, ok? O fato é que essa era patriarca, ela acabou na década de 60 para 70, tá? E entramos numa nova era agora, conhecida como Era de Aquário, tá? Segundo a alquimia, que é uma era que recebe a energia de Saturno. Essa era patriarca recebeu a energia de Marte, tá? Por isso que se teve tantas guerras, tá? Tanta violência, tanto mal, tanta destruição da natureza, tanta alienação, né? Se falam assim que 2000 anos foram se perdidos, tá? Se desenvolveu muita tecnologia e a máquina, mas o ser humano, ele não se desenvolveu nada, ele regrediu e não evoluiu. Então essa nova era de Aquário tá acontecendo o que a gente chama de transição planetária, tá? As pessoas vão começar a ser despertas, vão começar a ter expansão da consciência, essa venda que colocaram nos olhos das pessoas estão sendo tiradas. Vocês podem ver que o cristianismo perdeu-se muitos fiéis para outros tipos de linhas de religião. Você pode ver que hoje as pessoas seguem a própria espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade não é de fora para dentro. Você não depende de religião para você ser espiritual. Ela vem de dentro para fora. Você pode seguir várias linhas. Eu, por exemplo, vou no budismo, eu vou no espiritismo, eu vou no candomblé, eu vou na umbanda. Eu adoro isso, o xamanismo. Eu absorvo o que eu posso. Eu não tenho que seguir só uma linha. E eu falo isso com propriedade. Por quê? Porque eu venho de uma família muito religiosa. E me passaram crenças limitantes que foram passadas pelos meus pais, que receberam dos meus avós, que receberam dos meus tataravós. E essas crenças limitantes são passadas de geração em geração, tá? Porém, nessa nova era, essa era de Aquário, as pessoas vão começar a ser despertas. Inclusive, vai ser frisado muito o quê? O empoderamento feminino, porque essa nova era, ela volta a ser matriarca, ela volta a receber a energia materna, a energia feminina. E por isso que vocês podem ver que o feminismo está aí aflorado, vem crescido muito forte nesses novos tempos que a gente vive. Porém, o feminismo também foi passado de forma equivocada. O feminismo não é você, né, reprimir ou escrotizar um macho ou competir com o homem. O feminismo, ele vai falar da igualdade de gêneros, somente isso, tá? O feminismo, você não tem que deixar de ser feminina, você não tem que deixar os cabelos debaixo do braço crescer, tá? Você não tem que deixar de se depilar para você ser feminista, não! Você só precisa defender igualdade de gêneros, porque nós mulheres somos uma mente, nós mulheres temos uma opinião, a gente tem tomado decisões importantes. E essa nova era, ela vai falar disso, desse empoderamento feminino. Vocês vão ver mulheres ocupando cargos importantes. E já temos uma aprovação. A vice-presidente dos Estados Unidos é uma mulher que está assumindo um lugar de liderança de uma grande potência. Então, essa nova era, você vai ver várias mulheres fazendo coisas incríveis. Nós, mulheres, não vamos mais nos calar. Vocês podem ver que todo quanto é tipo de coisas relacionadas a abuso, a assédio, a estupro, estão sendo expostos e cancelados. As pessoas, nós mulheres, não vamos mais aceitar ser reprimida por mais nenhum homem, ok? Então, gente, o meu recado é esse. Se você é mulher, tá? Se você sofre algum tipo de abuso, de assédio, tá? Se você sofre algum tipo de humilhação, se você é espancada pelo seu marido, denuncie. Você tem leis que te protegem. Você não precisa ser calada, você tem voz, tá? Você tem mente, você tem inteligência.
Não aceite ninguém te humilhar e reprimir pelo fato de você ser mulher. E eu falo isso com muita propriedade, por quê? Porque eu sou engenheira e eu tenho desafios nas obras que eu coordeno. Por quê? Porque eu tenho homens subordinados a mim. E muitos deles têm dificuldade, né, de entender ou aceitar ordens vindo de uma mulher. Às vezes uma mulher mais nova, às vezes uma mulher mais inteligente. Né? Então eu lido muito com essa masculinidade tóxica, com esse machismo que foi intrínseco em nós durante todos esses séculos, né? Por causa de uma crença limitante que foi estabelecida lá atrás. Então esse conhecimento hermético, ele precisa voltar. Esse conhecimento egípcio, esse conhecimento sumério de idolação da mulher, ele volta nessa era. Então esse vídeo aqui é para te dizer para você, mulher, que você é forte, que você é poderosa, que você é uma deusa, que você tem um canal muito poderoso, a sua Ioni, a sua vagina é um canal muito poderoso, energético, que precisa ser valorizado, porque você gera uma vida. E a partir dela você pode entender que você é uma deusa. Porque se você já encarna mulher, você já deu um salto quântico, você já evoluiu a sua alma. Entendeu? Dizem que quando você já encarna mulher, você já diminui muito a quantidade de vezes que você precisa encarnar, porque você já evoluiu um pouco mais. Tá bom? Então é isso, gente. Eu queria falar sobre isso, tá? Se você sofre algum tipo de abuso, estupro, denuncie, ok? Muito obrigada. Namastê. E até o próximo vídeo.